pessoal, sejam muito bem-vindos ao Jaleco Med Summit. Eu sou Rafael Kenji e vou ser o moderador dessa nossa conversa. Estou aqui com o Lucas Cotini, que foi o fundador e é o atual CEO do Jaleco, médico anestesiologista. Muito obrigado, Lucas, pela presença e pela oportunidade de conversar com a gente. Fala, Kenji, tudo tranquilo, cara? Bom, eu que agradeço aí o tempo que as pessoas têm para escutar um pouquinho, né? Mas a gente combinou de bater esse papo aí hoje, né, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, começar a conversar um pouquinho sobre um caminho aí alternativo, né? Que acho que cada vez mais se fala sobre empreender na medicina. Então acho que vai ser um papo legal aqui entre a gente. Vamos ver se consigo adicionar alguma coisa para os alunos que estão assistindo a gente hoje. Com certeza. E antes da gente começar, só deixar avisado o pessoal que a gente tem um QR Code de Médicos Sem Fronteiras. Então, para quem quiser doar, só aproximar a tela do celular na câmera do QR Code consegue fazer as doações. E o tema da nossa conversa é como nasceu o Jaleco, da assistência ao empreendedorismo. E todo mundo, com certeza, tem a curiosidade de saber como que nasceu o Jaleco, né? Qual a origem dessa plataforma que a gente se inspira tanto e a gente pode aprender tanto. Pode falar para a gente um pouquinho da nossa história dentro do Jaleco, como que surgiu? Claro. Então, eu sou médico, né? Então, eu fui aluno de medicina, estudei aqui no Rio, na FRJ. Estudei de 2006 até 2011 para 12, né? E quando eu estava no final da faculdade, na verdade, eu nunca pensei em empreender, né? Eu sempre pensei em seguir o caminho que a faculdade normalmente bota a gente, que é o caminho da assistência e talvez ali pesquisa e um pouco de, enfim, academicismo, né? Você poder dar aula, alguma coisa desse tipo. Então eu pensava muito em ser um médico, né, trabalhando na assistência. Eu queria fazer anestesiologia e sabia que eu ia trabalhar dando aula também, porque eu sempre gostei de dar aula, mas nunca pensei em empreender. E quando eu estava no final da faculdade, lá no último ano, o meu sócio, né, que fundou o Jaleco junto comigo, o Guilherme, na época a gente já se conhecia, e ele era meu calouro, ele veio conversar comigo, ele, pô, tô com uma ideia, eu tô querendo empreender, querendo criar uma empresa, e essa empresa eu quero que seja de ensino médico, né? Eu queria que a gente tentasse fazer alguma coisa diferente para o ensino, principalmente para alunos de medicina. E eu sei que você gosta de dar aula e tal, vamos montar alguma coisa. Eu faço toda a parte técnica, você faz toda a parte didática. E aí seguimos, né? A gente decidiu, beleza, eu gostei da ideia, falei, eu vou seguir minha carreira como médico, né? Vou fazer minha residência, tudo isso. E a gente testa esse negócio aí que você está falando. Nem sei o que que é, né? Na época nem se falava muito em empreendedorismo. Vamos montar uma empresa. A gente fez um pequeno teste inicialmente, a gente pegou público-alvo do Rio de Janeiro. Então, vamos testar se o público de alunos de medicina do Rio gosta de estudar por outras fontes, não só pelo livro, artigo, né? Se a gente botar uma coisa na internet, isso vai funcionar. E aí pegamos, assim, super simples. Ele fez um sitezinho lá na época, um Moodle, que é assim, um sistema de educacional, LMS, super simples. E a gente botou provas comentadas, né, de prova de estágio do Rio de Janeiro. Então era um teste mesmo. E fizemos boca a boca, né? A gente era da FRJ, falamos para o pessoal da FRJ, ó, quem estiver aí no quarto ano, que é quando faz a prova de estágio, está lançando um site aqui, conteúdo grátis, para vocês estudarem, simulado e tal. E o pessoal, cara, começou a acessar. Quando a gente abriu, né, a gente abriu no início de janeiro, quando foi no final de janeiro, tinha quase 40 mil acessos, tinha 37 mil acessos. Cara, eu olhei aquilo, eu nem sabia o que fazer. Eu falei, pô, 37 mil, tem erro nesse número aí, alguma coisa saiu errado. Mas a gente checou e rechecou e viu que era isso mesmo. E validamos ali uma primeira premissa, né? Então, entrou aí o conceito do produto mínimo viável. Então, a gente não criou uma empresa com uma plataforma, né? A gente testou um conceito inicial. O aluno de medicina estuda pela internet se tiver algum conteúdo relevante e de qualidade para ele. E aí, pô, gostamos muito. E dentro desse site tinha uma área de e-mail para as pessoas mandarem sugestão. E uma das sugestões foi, pô, por que vocês não constroem um curso com aula presencial e conteúdo online? Então a gente, né, já começando ali pesquisa com usuários, sem nem saber que a gente estava fazendo isso, mas já fazendo, a gente montou um curso híbrido, um curso presencial, onde eu e alguns colegas de turma a gente dava aula, né, e alguns outros professores convidados, e mantivemos a nossa plataforma. Só que como a gente ia começar a cobrar, a gente falou, pô, não dá para ter uma plataforma simples, vamos fazer uma um pouquinho melhor e vamos tentar gravar uns vídeos para botar ali dentro. Daí a gente foi ver como é que se gravava vídeo, a gente não tinha estrutura para vídeo, né? A gente usou
Eu sempre falo isso, né? A gente gravou, montou um estúdio, né, teoricamente, na sala da mãe do Guilherme, né, da tia Regina. Então a gente foi lá na sala dela, pegou um lençol verde dela, coitada, penduramos na parede, misturamos umas webcams, conectamos uma na outra, 2 computadores. Aí o Guilherme começou a estudar como a gente poderia gravar sem precisar de edição, porque a gente não tinha ninguém para fazer edição. E aí vimos esse modelo que hoje em dia se usa para live, né? Na época a gente viu, opa, tem um software aqui recente que é para fazer live. Pô, se a gente gravar a live, já dá para estar tudo pronto na hora, toda a montagem, e aí acabou de gravar, tá pronto o vídeo. Mas a gente precisa fazer vídeo curto, né? Então vamos fazer vídeos curtinhos e testar. E aí começamos a fazer isso, produzir vídeo, né? Eu brinco que o cachorro passava, latia, a gente tinha que regravar, né? Passava um ambulante ali na rua, a gente tinha que gravar de novo, porque não tinha sistema de som, não tinha nada direito. Mas funcionou muito bem. Os cursos lotaram, as coisas começaram a funcionar, mas a gente ainda esbarrava no limite, sim. É um produto nichado, é para aluno do Rio, é para uma prova específica, né, de estágio. Como é que a gente pode fazer para aumentar isso? E a primeira coisa que a gente fez foi a digitalização completa. Então, até existia na época, né, já existiam cursos preparatórios para residência que eram semipresenciais, tinha algum conteúdo online, mas 90% presencial, mas não tinha nada 100% online, né? Depois que começou a aparecer um pouco mais, né, o Medcel, que veio lá de São Paulo e começou a ter um conteúdo mais online mesmo, mas a gente viu que fora do Brasil tinha, né, os preparatórios para a USMLE, então algumas plataformas de ensino. E fora da medicina, aqui no Brasil já tinha, né, Udacity aparecendo, né, Udemy aparecendo. Então, pô, pode ser que funcione, vamos fazer esse shift. Mas a gente tinha medo, porque o aluno de medicina é mais tradicional. Então, o que aconteceu? Foi um pouco a gente foi meio que obrigado a fazer isso. Então, a gente estava lá, ia ter uma prova de estágio, concurso estava lá já anunciado, a gente, pô, beleza, vamos montar o curso. A gente tinha que achar um espaço físico, alugar o espaço físico, montar cronograma, blá, blá, blá. Aí, quando a gente chegou lá, a prova foi cancelada. A gente, putz, não vamos montar nada, porque senão a gente vai ter um custo enorme. Cancelamos o curso. Aí, 2 semanas depois, voltaram com o edital. Não dava mais tempo da gente montar um curso presencial. Então, o que a gente fez? Cara, força-tarefa, vamos virar as madrugadas todas da semana e gravar tudo em vídeo e lançar um curso online, 100% online. Aí era assim, eu de manhã cedo ia para a residência médica, né, tinha que estar lá às 6h30, aí 6h30 ficava lá, era anestesia, né, eu fazia residência de anestesia lá no fundão, aí ficava até final da tarde, início da noite, às vezes saía de lá 10 horas da noite, aí ia direto para casa da mãe do Guilherme, aí ficava gravando vídeo de madrugada. Ah, tem que gravar reumatologia, pegava o Harrison, estudava reumato, montava os slides, grava. Agora vai você que eu tô cansado, aí ele gravava. Então a gente montou tudo em uma semana e bombou. Assim, 5 vezes mais alunos, todo mundo adorou. Mesmo as apostilas que a gente digitalizou, o pessoal adorou. A gente viu que existia espaço para montar um curso totalmente online. Então, com isso, a gente foi crescendo até 2017, mas ainda como uma coisa em paralelo, né? E quando chegou em 2017, chega um momento que é a grande decisão, que eu acho que é o que todos os empreendedores, que são, por exemplo, médico que quer empreender, chega nesse momento em que você está com a assistência médica de um lado, a sua empresa que você criou do outro, você não está fazendo nenhum dos dois direito, né? E você não sabe se migra ou não. Porque o médico é muito estável no Brasil. A gente tem uma estabilidade muito grande de dinheiro, emprego, né? Mesmo nos piores momentos, não se compara com outras profissões. Então você está ganhando ali um monte de dinheiro, o que você faz, né? Mas tem um negócio que é importante, que quando a gente começou a se questionar, uma das coisas que veio foi o propósito, né? O que eu faço hoje na medicina? Eu salvo vida. Então, o que eu quero fazer? Eu como anestesista, eu não só salvava vida, como eu aumentava a qualidade de vida das pessoas. Eu diminuía o sofrimento. Então, eu tinha um propósito no que eu fazia. E quando eu pensava no jaleco, a gente queria ter um propósito maior, para valer a pena, né? O quanto que a sua paixão consegue bancar a sua vida? Essa é a grande pergunta. Então, era uma paixão, mas que tinha que se transformar num propósito maior. E aí foi o grande lance, o grande momento que a gente falou, bom, vamos criar alguma coisa para todos os alunos de medicina do Brasil e futuramente para todos os profissionais de saúde? Então a gente decidiu de fato que o nosso propósito ia ser seguir com o jaleco, sair da assistência médica, mas para melhorar a saúde através de educação e tecnologia. Então, unindo as duas coisas que a gente aprendeu a gostar muito,
né? O Guilherme começou a gostar de educação, eu comecei a gostar de tecnologia, antes era o contrário, né? Então, a gente falou, pô, vamos usar a educação e tech para conseguir realmente melhorar a saúde. Como? Pô, uma plataforma de ensino, reforço universitário, onde eu possa ajudar na prova, melhorar a formação, deixar mais completo, aprofundar num tema, botar conteúdo além da medicina, né, para melhorar a formação de soft skills e outros conhecimentos. E com isso a gente, sem dúvida, vai ter um impacto, porque você forma um médico mais completo e funciona até como um mecanismo de manter essa pessoa estudando. Então não é só o aluno, é depois seguir com o residente, o pós-graduando, o médico especialista, o médico generalista, né? Fazer educação continuada. Então a ideia é fazer o lifelong learning. Isso virou o nosso propósito e a nossa visão. Então esse foi o grande momento que a gente decidiu mudar tudo. E, enfim, nesse momento a gente, claro, teve que tomar uma série de medidas. Uma delas, que talvez tenha sido a mais difícil, foi sair da assistência, né? Porque você tem que bancar uma empresa e você não tem dinheiro para bancar essa empresa. E aí, quando você sai da assistência, você para de ganhar dinheiro. Então, ali entraram vários desafios, né? Mas a criação do Jaleco como ele é hoje foi uma criação muito assim, no olhar para frente, pensar no propósito, decidir fazer e o principal, não desistir. Acho que dentro de tudo que a gente teve de vitória, né, de 2012 até 2018, que foi quando a gente lançou o Jaleco como ele é hoje, foram 6 anos ali sem desistir. É uma coisa que não dava um retorno financeiro tão adequado. A gente errou muito, a gente, né, caiu no chão, levantou, mas essa resiliência que tanto se fala, eu só fui aprender que de fato isso era importante, né? E não só uma palavra bonita, uma coisa banalizada, quando realmente a gente sentiu na pele. E quando você levanta e segue, continua, você vê que alguma hora dá certo, né? Então assim, a história como um todo da criação do Jaleco foi essa. Legal, eu sempre já escutei essa história várias vezes, né, mas todas as vezes que eu escuto, meus olhos brilham, assim, é muito bom saber a origem do que também é o nosso propósito, né, dentro do Jaleco. Então, todo mundo que está trabalhando no Jaleco veste a camisa de melhorar a saúde através da educação e tecnologia, né, que é o propósito que une todo mundo. E o Jaleco, ele teve alguns marcos, né? Igual você falou, ele nasceu em 2012, eu estava ainda pensando em fazer vestibular de medicina, depois eu entrei em 2016, então de 2016 para cá já foram 4 anos e foram vários marcos novos que foram surgindo, né? Igual você falou, teve a criação da plataforma igual ela é hoje, né? O aplicativo também, né? O app nosso. Quais foram os grandes marcos do Jaleco desde o nascimento em 2012 até agora, com 8 anos de empresa? Olha, a criação, né, o primeiro marco ali, a criação, quando a gente criou a marca, foi legal, porque a gente tinha um outro nome quando começou lá, né? E em 2012, né, era o Mad Us, e aí a gente decidiu criar o Jaleco em 2013. Mas eu acho que os grandes marcos foram em 2015, quando a gente virou totalmente online. Final de 2017, quando a gente decidiu sair da assistência. E aí, março de 2018, quando a gente lançou essa plataforma, acho que foi um grande marco. E em 2018 ainda teve um marco muito grande para a gente, principalmente, que foi quando a gente teve a validação da nossa empresa, porque uma das dificuldades quando você vai empreender é conseguir financiar o seu projeto. Demora até os projetos darem certo. E uma coisa que acontece é que o médico não é muito acostumado a empreender. Então, na minha época, eu não aprendia nada disso. E, de repente, eu tinha que procurar alguém para esse alguém botar dinheiro na minha empresa, né? Como é que eu vou convencer? Não é contando só uma história bonita, eu tenho que mostrar qual é o projeto de médio e longo prazo, como é que isso vai gerar retorno. Então, a gente teve que começar a aprender como é que eu monto um plano de negócio, como é que eu monto um pitch de apresentação da minha empresa para tentar vender essa ideia. E aí começamos a conversar, a falar com um monte de gente. Eu fui em fundo de investimento, percebi que fundo de investimento não investia, né, no early stage, que eles falam, né, aquela empresa que está começando, então eu precisava de gente na física para investir. E aí eu fiz, sei lá, umas 50 vezes eu fui falar. Eu devo ter tomado uns 49 nãos até tomar o primeiro sim, né? E se eu tivesse desistido no 30, o Jaleco não existiria. Então, por isso que eu falo que essa resiliência, vai ouvir muito não, mas depois que você ouve o primeiro sim, dali para frente é muito mais fácil. Então, quando uma pessoa aceita, significa que validou aquilo que você está criando e fazendo. E depois dali, você ia para outra pessoa, mas fulano já validou.
Então, a gente conseguiu juntar pessoas muito boas para investir na empresa. Essas pessoas não só botaram dinheiro, como botaram todo o seu conhecimento, né? E até hoje a gente se reúne mensalmente, eles ensinam muito para a gente. Em 2019, a gente teve uma segunda rodada de investimento, e aí foi um grande marco, que foi quando a gente entrou no mercado B2B, né? Então, a gente chama de mercado B2C, que é o que a gente fazia, Business to Client, então uma empresa vendendo para o consumidor final, era o que a gente sempre fez, vendendo uma assinatura tipo Netflix, para o aluno de medicina poder estudar em casa, ou na rua, ou em qualquer lugar, e a gente passou a vender business to business, né? Então uma empresa vendendo para outra. Isso foi no mês de 2019, a gente começou a vender para faculdades terem a plataforma, né? A maior delas foi a Estácio de Sá, mas algumas outras que a gente também tem contratos aí, enfim, tem parcerias. E isso foi um marco muito grande, porque foi quando, de fato, não é mais um produto só que os alunos amam, né? As faculdades começaram a ver a importância disso. E quando a gente estava começando o Jaleco, lá atrás, a gente falava, pô, as faculdades vão odiar a gente. Como é que a gente consegue ser parceiro da faculdade e mostrar que a gente não vai tomar o lugar de ninguém, que a gente não vai substituir ninguém, que a gente só está aqui para ampliar, né? Para melhorar, para conseguir ajudar, dar um apoio ali para a faculdade, para o professor, para o aluno. Então, longe de mim querer tomar lugar de professor ou de faculdade, muito pelo contrário, é mais um reforço, um apoio, uma ajuda mesmo. Então, em 2019, esse foi um grande marco. E agora, em 2020, né, acho que a gente chega num momento em que a empresa está com um tamanho grande, a gente não é mais aquela empresa super inicial, a gente já tem um time de tecnologia super forte, de marketing super forte, produto, conteúdo, a gente tem mais de 100 médicos produzindo conteúdo todo mês. Então, assim, a gente conseguiu juntar pessoas muito boas e conseguimos agora fazer o que já era um sonho antigo. Eu até cheguei a fazer uns pequenos testes há 2 anos atrás, mas esse grande sonho aí que vocês ajudaram a gente a botar como uma realidade, que é o Jaleco Med Summit. Então, acho que isso aqui é um grande marco. É quando a gente pega tudo que é o nosso propósito, toda a nossa ideia, tudo que a gente ama fazer, que é passar conhecimento para aluno, né, baixo custo, acessível, no caso do Med Summit de graça, né, juntar parceiros, até, enfim, falar com tudo quanto é empresa, todo mundo que quer participar, participa, e aí a gente tem milhares de alunos de medicina ouvindo a gente, né? Então, isso talvez seja o grande retrato do propósito do Jaleco. A gente está usando aqui tecnologia, a gente está usando educação, a gente está usando tudo que a gente tem para tentar levar informação de qualidade para alunos, para tentar levar um pouco de inovação para alunos, imaginação, né, esperança. Muitas vezes a gente vê alunos de medicina com medo do futuro, achando que o robô vai substituir. Acho que aqui a gente leva esperança para esses alunos também. E quando a gente faz tudo isso, qual é o grande objetivo final? É o paciente, né? Então a gente continua sendo médico. Uma coisa que as pessoas sempre falam, pô, por que você largou a medicina? Eu falo, não larguei a medicina coisa nenhuma. Eu só larguei a assistência médica. Eu continuo na medicina. A gente está mais em cima, num guarda-chuva maior, tentando melhorar a formação e ajudar ao máximo os futuros médicos. E eu continuo sendo médico, né? O nosso impacto final é lá no paciente. Então, acho que de grandes marcos foram esses. E você mesmo teve várias mudanças dentro do próprio Jaleco, né? Eu lembro quando eu entrei, você gravava muita aula ainda, sempre tinha gravação. As gravações eram na parte de baixo do nosso escritório lá na Gávea. Depois a gente começou a gravar no nosso estúdio próprio, né? E hoje você não grava aula mais, porque a gente tem um time enorme de mais de 100 médicos produzindo conteúdo, né? Igual você falou. E como que foi para você essas mudanças, né? De assistência médica, começar com a parte educativa aliada à assistência médica, depois começar a estudar para se dedicar mais ao empreendedorismo e agora totalmente dedicado à parte de gestão do Jaleco. Então, essa é a parte mais difícil, né? Quando você. Porque o que eu pensava, o que muita gente pensa, e hoje em dia eu falo, não pense assim, mas eu pensava da seguinte forma: eu vou ficar como médico, eu vou fazer o Jaleco em paralelo. Quando o Jaleco tiver um potencial financeiro para me bancar, eu largo a medicina assistencial. Isso não acontece, porque você não cresce nenhum dos dois se você não se dedicar. Então, existe a necessidade de risco. Eu acho que o médico ele tem o potencial de ser um excelente empreendedor, porque a gente tem uma capacidade muito grande que é de usar um método heurístico, né? Então, você ter poucas informações e ter que agir rapidamente com essas poucas informações, usando sua experiência e tudo aquilo. É isso que a gente faz na medicina. A gente não conhece nem 1% da medicina
E se conhece muita coisa, mas isso não deve ser nem 1% do corpo humano. A gente toma 1000 decisões por dia usando o que a gente tem de experiência e conhecimento científico e sabendo que a gente desconhece um monte de coisas. O empreendedor faz isso. O grande problema é que o médico não aceita erro e não gosta de correr risco. Porque a gente é doutrinado na medicina, não pode errar. Se errar, alguém vai morrer. Não corra risco, vai pelo garantido. E quando você vai empreender, é o contrário. Você tem que errar. Você tem que errar muito, você tem que medir esse erro, e você tem que transformar esse erro numa correção. O Spotify fala isso. Aqui a gente é favorável a muitos erros. Erre muito, mas erre rápido. Faça uma avaliação dos erros para poder acertar depois. Então, eu tive que mudar um pouco a minha cabeça e aceitar correr risco. Eu tive que sair da assistência quando a minha empresa ainda não me dava uma receita, né, para eu poder bancar minha casa, bancar o que eu faço. Né? Por sorte, eu tenho família, eu tenho esposa, todo mundo trabalha e a gente conseguiu combinar que isso ia funcionar. Mas se eu não tivesse esse apoio, talvez eu não teria conseguido me dedicar tanto. Então, isso foi a primeira grande mudança, né? Da assistência para o empreendedorismo. E aí todos os seus colegas de profissão começam a achar que você ficou maluco, né? Até você mostrar por que você está fazendo aquilo, qual é o propósito. E dentro da empresa são várias mudanças. Na prática, quando você cria uma empresa, você vai fazer o que ela precisa. Então, eu comecei dando aula, depois eu fui para a parte de produto, eu fiz a parte de conteúdo, eu fiz de tudo, até design um pouco eu fiz, né? Marketing, né? A gente fazia quando não tinha ninguém para marketing de conteúdo, inbound, e até que em um dado momento, foi em janeiro de 2019, enfim, a gente conversando internamente viu que o melhor era eu ficar como diretor executivo, né? O CEO do Jaleco, e de lá para cá é a posição que eu fiquei, mas mesmo com essa posição, muita coisa muda. Então, brincam, né? Sempre falam que o CEO de uma startup é o Chief of Everything Officer. Então, você faz tudo, desde limpar o chão até negociar com o investidor. E eu fazia tudo, eu participava de tudo, até que eu comecei a perceber que se eu fizesse tudo, eu nunca ia ter um time que pudesse fazer, né, aquilo que eu estou fazendo. Então, acho que talvez a maior virtude que eu tive no Jaleco foi conseguir encontrar pessoas melhores do que eu para trazer para dentro da empresa e confiar nessas pessoas dando autonomia. E com isso eu consegui, de fato, ir migrando a minha posição até de hoje em dia, né, basicamente o que eu faço é o trabalho de um CEO mesmo. Então, é liderança, lidar com o pessoal, é relação com investidores, com outras empresas, é ser a cara do Jaleco para fora da empresa, né? Mas eu só consegui fazer isso depois de ter passado por todas as áreas da empresa e depois de ter arrumado, trazido gente boa e dado autonomia, né? Então, mas realmente foram várias mudanças mesmo. E eu acho que foi muito bom. Foi importante eu ter passado por todas as áreas da empresa, porque hoje eu acho que não tem nada que acontece no Jaleco que eu não tenho pelo menos um pouquinho de experiência naquilo, mesmo que tenha sido uns 4 anos atrás. Eu acredito que dar essa autonomia para os heads, né, para os outros diretores, é um pouco difícil, né? Ainda mais a gente que vem de uma classe profissional que acha que tem que dominar tudo, né? A gente aprende isso na faculdade. E como que foi para você, assim, ir liberando e delegando funções? Você já tinha esse perfil um pouco mais de delegar para os outros, de passar as instruções, ou foi um pouco difícil aprender isso também na prática? Eu era o oposto disso, né? Uhum. A minha profissão, a minha especialidade é uma especialidade totalmente autônoma. Então, eu trabalhava com anestesia. O anestesista faz tudo. O anestesista é o único profissional dentro da medicina que ele faz a visita, ele prescreve, ele vai para o centro cirúrgico, ele mesmo pega a medicação, ele dilui a medicação, ele administra a medicação e ele trata a complicação daquela medicação. Então, você faz tudo. O anestesista, ele, no máximo, pede para alguém buscar uma medicação para ele, mas, assim, o trabalho é zero em equipe. É o pior profissional para trabalho em equipe se ele ficar só nisso. O que eu comecei a tentar fazer na anestesia? A gente, dentro das equipes que eu trabalhava, como eram muito boas, eu tentava me integrar mais e fazer as coisas em conjunto. Então, por exemplo, eu trabalhava com transplante de fígado, eu lembro que a instrumentadora que chegava para mais cedo, né? O anestesista chega antes, e ela chegava antes também. A Ivoneide, ela me ajudava a diluir medicação, eu confiava. Às vezes tinha um pessoal que falava, pô, você vai confiar? Pô, o anestesista tem que diluir tudo. Eu falei, não, eu vou dar autonomia, eu estou ali supervisionando.
Então, ali foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar em equipe, mas no Jaleco foi muito difícil, porque como eu criei a empresa e eu fazia tudo na empresa junto com o meu sócio, você sempre acha que faz melhor do que os outros. E você só vai evoluir quando você perceber que você não faz melhor do que os outros. Que é melhor uma pessoa errar no início, que daqui a 2 meses ela está muito melhor do que você. Então, eu fui aprendendo isso, né? Eu errei muito, eu microgerenciei muito, até que eu comecei E uma das coisas que mais ajudou a reduzir isso foi quando a gente começou a fazer sessões de feedback one-on-one dentro da empresa. Então, quando eu sentava com a pessoa, ó, meu head de marketing, ó, fala aí. Aí ele falou, cara, você está microgerenciando tudo, você quer mandar em tudo, você não dá autonomia para a gente não está se sentindo confortável. Aí, empreender e liderar é um ato contínuo de humildade. Então, você tem que ter a humildade de, putz, estou fazendo besteira, né? Tenho que dar essa autonomia. E não, não, ele está errado, está falando besteira, eu vou continuar como eu estou. Esses são os piores líderes. Tem um autor que eu gosto muito, eu sempre falo para todo mundo ler, que é o Jim Collins, que no livro dele, o Good to Great, ele fala dos tipos de líder. E ele fala que as empresas que foram de good para great são as empresas que têm o líder nível 5, né? O level 5 líder. E esse líder nível 5, ele, entre outras coisas, tem muita humildade e gera muita autonomia para quem está junto com ele. Ou seja, uma pessoa que ele vai gerenciar pessoas, dando autonomia para essas pessoas tocarem a empresa melhor do que ele tocando sozinho. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi estudando e conversando com as pessoas da minha empresa. E acho que hoje eu já consigo dar muita autonomia, conseguir sair de 90% do que eu tinha que meter a mão para fazer. E por isso que a empresa começou a dar certo. Porque antes eu ficava atrapalhando, agora quando eu parei de atrapalhar, a coisa começou a decolar. Então isso é uma das coisas que para liderar a gente tem que aprender. Não adianta ficar querendo fazer tudo, não vai dar certo. E na medicina é a mesma coisa. Ontem eu fiz a entrevista aqui pro Med Summit do Bernardinho, né? Técnico de vôlei, enfim, bicampeão olímpico. E ele falou exatamente isso. Tudo é equipe. Médico é equipe. Se eu não tiver enfermeiro, não tiver fisioterapeuta, não tiver todo mundo ali junto com você, essa equipe vai falhar. E a empresa é a mesma coisa, empreender é a mesma coisa. Você tem que ter um trabalho em equipe. E no trabalho em equipe, tem que ter autonomia e confiança. Senão não é equipe, é uma equipe de um jogador só. Não funciona, né? Não vai ser campeão nunca. Então, é muito importante essa autonomia, porque a autonomia passa pela confiança. E essa mudança também foi muito nítida para todo mundo que trabalha na empresa, né? Você acaba passando um conhecimento seu e esse perfil de liderança para os outros liderados que vão ter as suas equipes que vão liderar também, né? Então isso é muito interessante. E Lucas, te perguntar, tem muito médico que acha que para você ser um gestor, para você empreender na medicina, você precisa fazer um MBA de gestão em saúde, um MBA de gestão hospitalar. Mas hoje em dia, como o mundo está muito acelerado, e até mesmo você já estava começando a empresa, já começou quando você era aluno de medicina, não dava para parar tudo, largar tudo que ia fazer 2 anos de gestão hospitalar, ou uma residência de gestão, por exemplo, algo relacionado à educação, para depois voltar à empresa, né? Já tinha alunos utilizando o material, alunos dependendo do Jaleco, na época ainda era Med-US, né? E como que foi, assim, esse aprendizado seu? Porque quando a gente fala com você, né, fala, Lucas, comprei um livro aqui super legal de gestão, de liderança, você fala, já li, muito bom. Então, assim, foi lendo livros, como que você foi aprendendo, foi com os próprios investidores também, acredito que ensina bastante, né? Mas como que foi esse processo de aprendizado seu de gestão para chegar até um nível de líder, de gestor que você é hoje? Então, enfim, primeiro que empreender é um aprendizado contínuo, né? Então, você está sempre aprendendo. Eu não fiz nenhum tipo de curso, tá? Eu não fiz nenhum tipo de formação, eu não fiz nada formal. Eu sempre gosto de falar que, é claro que eu não tenho nada contra, tá? Muito pelo contrário, é muito meu estilo. Tem 3 coisas que eu acho que fazem um bom empreendedor. E essas 3 coisas você não precisa de curso para isso, que é, tem que ler muito. Por isso você fala de livro, o Lucas já leu, porque você tem que ler muito, você tem que estar sempre lendo. Tem que ler todos os livros. Eu comecei lendo biografias, biografia do Jeff Bezos, biografia do Steve Jobs, biografia dos fundadores da 3G. Você pega coisa do seu país, de outros países, muita biografia para ver como é que foi a história dessas pessoas e você perceber que o seu fracasso foi igual
o que ele teve também no Netflix, o que ele teve na Amazon e várias outras empresas. E depois comecei a ler muito livro técnico. Então, High Output Management, Good to Great, Poder do Hábito, um monte de livro bom para ler, né? A gente pode ficar aqui, Startup Enxuta, tem milhões de livros bons. Nacionais e internacionais. Tem muita coisa boa nacional também, muito. Tem muito empreendedor bom no nosso país. As pessoas deviam conhecer mais. Tem Jeff Bezos em todos os estados do Brasil. Então, assim, se a gente vivesse se realmente tivesse num país que tem essa cultura de startup, de venture capital, igual os Estados Unidos há muitos anos, certamente a gente teria uma Amazon brasileira, uma Apple brasileira. Tem muita gente boa aqui. E aí entra a segunda coisa. Além de ler muito, eu gosto sempre de conversar muito com pessoas que fizeram. Então, eu sempre marquei muita reunião, às vezes só para tomar um café, para almoçar, para jantar, com alguém que criou uma empresa. Pode ser um aluno de medicina que criou uma empresa que ainda não é grande, mas já tem algumas coisas ali, está fazendo. Eu vou lá e vou querer ouvir. Ontem mesmo, um aluno de medicina, posso fazer um contato com você? Chegou pelo LinkedIn, vamos conversar. Criei uma plataforma disso, eu sou aluno. Porque você está sempre aprendendo, desde o CEO fodão, gigante, até o aluno de medicina ainda, ou um aluno de engenharia, você está sempre aprendendo com as pessoas. Então, conversar com as pessoas e, principalmente, ouvir a história dessas pessoas. O que você errou, o que deu certo, como é que funcionou. Tá? Essas são as duas coisas que eu acho as principais. Tá? Principal. E a terceira é fazer. Tá? É botar, testar, botar a cara a tapa. Então, eu não sei montar um pitch de apresentação da minha ideia para tentar captar um investimento. Lê, conversa com quem já fez e vai fazer. Isso foi o que eu fiz até hoje para empreender. E é assim que eu aprendi até hoje. Agora, é claro que a formação um pouco mais formal, ela assim, ajuda muito. Eu penso em um dia fazer um MBA, né, ou aqui, ou fora do Brasil, ou online, ou presencial, ainda não. Mas eu não tive tempo para isso. E não acho que, claro, quanto mais coisas você fizer, mais formação você tiver, melhor. Mas se eu tivesse parado para fazer isso, eu não teria criado jaleco, eu teria perdido o timing. Então, às vezes, é o que a vida te proporciona. Mas tem coisa que depende exclusivamente da gente. Ler muito, conversar com pessoa que já fez e tentar botar as coisas para rodar. Então, fazer na prática. Eu aprendi muita coisa na prática, errando e aprendendo com pessoas que erraram também. Agora, como eu falei, é um exercício contínuo de humildade. Não é porque uma pessoa está com uma empresa que é 1/10 da sua que ela não tem coisa para te ensinar. Tem muita coisa para te ensinar. Às vezes ela errou uma coisa que você ainda não errou. E o principal é você aprender os erros, não os acertos, para você não precisar errar de novo. Então, acho que esse é o tripé aí do conhecimento que eu acho que um empreendedor deve ter. Mas, mais uma vez, nada contra as formações, né, mais formais. Eu só não tive a oportunidade de fazer por tempo, mas quem sabe um dia eu ainda faço alguma coisa em relação a isso. Muito legal, Lucas. Igual eu falei, já ouvi várias vezes, mas cada vez que eu ouço a história, me inspiro muito. Acredito que todo mundo está se inspirando muito no Jaleco, né? E até conhecer a história do Jaleco é muito interessante para a gente saber o propósito do que a gente estuda hoje em dia, por que é daquela forma, por que a própria estrutura do site é daquele jeito, né? Com muito estudo, dedicação de todos os diretores, principalmente você que fundou o Jaleco. E como última parte da nossa conversa, assim, você tem algum conselho, alguma dica para dar para as pessoas que estão saindo do assistencialismo, que estão pensando em empreender na parte de gestão, né? Da mesma forma como nasceu o Jaleco, a gente fala um pouquinho da história do Jaleco, mas como que essas pessoas podem ser incentivadas a ter um Jaleco da vida, né? Não exclusivamente da parte de educação, mas algo que queira empreender utilizando a medicina, né? Não deixando de ser médico nunca, igual você falou, mas com o seu propósito, utilizando a medicina como nossa formação base. Acho que de recado que a gente pode dar, tem algumas coisas que são muito importantes. Primeiro que existe uma questão que o médico tem, muitas vezes, que tem que perder, tá? Que é a arrogância. Então, a gente tem que ser muito humilde para conseguir empreender. A gente tem que ter uma autoestima boa, né? E a autoestima boa é que te possibilita ser humilde sem acreditar que você é menos ou mais do que outra pessoa. Principalmente menos. Às vezes a gente vê, por exemplo, o residente é um dos profissionais da área da saúde que mais comete erro grave e não reporta, porque ele tem medo de reportar.
ou porque vai ser processado, ou porque vão achar que ele é ruim. Isso é péssimo para a evolução de um empreendedor. Então, existe até um TED Talk que é sobre o poder da vulnerabilidade, né? Você demonstrar sua vulnerabilidade não é um ponto fraco, é um ponto forte. Mostra que você tem autoconfiança. Então, tenham autoconfiança para poder ter humildade e mostrar toda a sua vulnerabilidade. Esse é o primeiro ponto que eu acho que sem isso ninguém consegue. Segundo, é saber que o médico é um excelente profissional para empreender. E para fazer isso, são as 3 coisas que eu falei. Ler muito, tem que estudar muito. A gente é bom em ler, estudar, em ser autodidata. A gente aprende isso na faculdade de medicina. Tá? Leiam muito. Aprendam com os outros, vai conversar com as pessoas. E terceiro, arrisca. Tá? Cria um negócio e bota para rodar. Ele vai dar errado. Tá? Com certeza vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, até a hora que ele dá certo. Empreender tem aquela grande ideia lá do Traction, né? Que é mais um livro bom para ler quem quiser, que é do Flywheel Motion. Então você empreender é como se fosse uma grande roda de ferro pesada, em que você cada dia vai tentando empurrar e começa a trazer gente para empurrar junto com você. E aí durante alguns anos você faz 1000 coisas e essas 1000 coisas vão ajudando a roda a girar um pouquinho mais, até que uma hora aquilo ganha tração, né? E quando ganha tração, vai rodando cada vez mais rápido, com você precisando fazer menos esforço. Você não sabe qual foi o ponto que fez aquilo ganhar atração. Se foi aquele esforço que você fez a mais, se foi uma pessoa a mais que você recrutou, se foi uma ideia que o cara que estava do teu lado teve e conseguiu empurrar mais forte. Mas o fato é que com tudo isso junto, a coisa rodou. Então foram anos e anos tentando tirar da inércia até que uma hora ganhou atração. Então tem que se arriscar, né? Tem que testar. E vai dar errado até que vai dar certo. Você vai ouvir não, até ouvir o primeiro sim. Então demora mesmo. Não pode ser ansioso para empreender. Essas empresas que a gente vê aí crescendo estão há 5, 10 anos no mercado. Né? E ninguém conhecia, só conhece quando dá certo. Então, essas 2 coisas que eu falei, primeiro, a humildade e a vulnerabilidade, você tentar, né? Então, você estudar, conversar com as pessoas e tentar. E a terceira coisa é buscar fazer isso o mais rápido possível. Então, a faculdade hoje, infelizmente, não consegue trazer para o aluno, na grande maioria das vezes, conceitos de empreendedorismo. E realmente é difícil, porque a grade curricular já é pesada, já é densa. Então, o aluno tem que procurar, né? Seja pelo Jaleco, a gente tem lá o Além da Medicina, né, com um monte de aula boa, aula de empreendedorismo, um monte de coisa, seja por qualquer outra plataforma, livro, revista, conversar com pessoas, mas tem que começar a fomentar um pouco o empreendedorismo. Então, não tenham medo de se arriscar nessa carreira. É uma carreira que, tudo bem, não é fácil, depende de resiliência, não tem nada garantido, mas quando as coisas começam a andar, é muito legal. É muito bom ver que você realizou isso. E, por último, nunca deixar de ser médico. Você pode começar a aprender mais de tecnologia, você pode botar robô na sua empresa, algoritmo, inteligência artificial, mas nunca percam aquilo que o médico faz, que é o melhor de todos. Uma coisa que pouca gente no mundo tem a capacidade de fazer, que é falar e encostar em alguém e mudar a vida dessa pessoa. Então, uma pessoa que nem te conhece confia em você. Isso só o médico ou pouquíssimos profissionais conseguem isso. Então, vocês têm que levar isso para a vida, de empreendedorismo também. Quando vão falar com cada liderança, com cada funcionário, com cada cliente, vocês têm que levar essa ideia do médico de passar conforto, de que, como se fosse um paciente ali, né? Tratar bem, tratar com carinho, fazer as coisas do jeito que elas têm que ser. Acho que esses são os grandes recados que eu teria para dar aí para os milhares de alunos de medicina que eu sei que estão assistindo a gente agora. Muito obrigado, Lucas, pela participação. Foi muito inspirador, foi incrível a nossa conversa. Show de bola. Eu que te agradeço e agradeço aí a todo mundo que participou e que assistiu. Um abração aí, pessoal.